Um dos aspectos mais dramáticos da questão social brasileira é a situação em que vivem suas crianças e adolescentes. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no sentido de proteção a esse segmento populacional, mas apesar disso, milhares de crianças e adolescentes brasileiros vivem em condições intoleráveis, sendo vitimados pela pobreza, né, e sujeitos a várias situações de riscos, violência e exploração, entre outros aspectos pelo mundo de trabalho. Né? Isso é um antigo problema brasileiro, é uma marca de toda a história, e durante muito tempo, esse trabalho foi naturalizado como um meio de educar, né, como a sina das crianças pobres, um meio de educar ou até recuperar essas crianças e adolescentes. Mas no final dos anos 80 para os anos 90, um vigoroso movimento conseguiu aprovar um conjunto de leis de proteção à criança e adolescência marginalizadas. Entre essas leis e essas providências, né, houve uma série de programas de combate ao trabalho infantil. O mais importante dele foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conhecido como PET, né, que oferecia uma quantia em dinheiro às famílias, né, era uma pequena transferência de renda condicionada à retirada das crianças do trabalho e a frequência delas à escola e no turno complementar, chamada jornada ampliada, onde elas tinham acesso a atividades culturais e de lazer. Esse programa, especialmente, teve um relativo sucesso, certo? Tanto que, no período de 1992, quando ele foi implementado, a 2008, que são os últimos dados disponíveis, a população infanto-juvenil trabalhadora se reduziu praticamente à metade, né? Passou de 19,6% para 10,2%. O êxito foi relativo porque, em 2008, o número de crianças e adolescentes que trabalhavam ainda era muito grande, né? Eram 4.451.226 crianças e adolescentes, certo? Na faixa de 5 a 9 anos, principalmente nas áreas rurais, e a partir dos 10 para 13, ou dos 13 anos principalmente, nas atividades urbanas. Além disso, nos últimos anos, essa queda tem sido muito pequena, mostrando que se chegou ao que a gente poderia chamar do núcleo duro desse trabalho. Que núcleo duro é esse? São crianças muito pobres, né, de famílias de trabalhadores rurais ou de pequenos proprietários de terra, certo? Com pais de muito baixa escolaridade, que ou sobrevivem, né, de atividades agrícolas, né, bastante precárias, ou são assalariados rurais, ou então pertencem a famílias que são chefiadas pelos estratos mais pobres e menos qualificados dos trabalhadores urbanos, tipo, são empregadas domésticas, vendedores ambulantes, biscateiros, trabalhadores da construção civil, ou alguns chefes dessas famílias se encontram desempregados. Por isso, essas crianças começam a trabalhar bastante cedo, aos 5 anos às vezes, né? Eu tenho uma foto de uma criança de 3 anos com uma faquinha na área rural descascando mandioca, né? Dos 5 aos 9 anos, normalmente, elas trabalham como auxiliares de membro da família, sem remuneração, com uma jornada parcial, que vai até 24 horas por semana, porque nessa fase a prioridade dos pais é a frequência delas à escola, né? Mas a partir dos 13 anos, vai crescendo o envolvimento delas com o mercado de trabalho, né? Vai crescendo as jornadas de trabalho, né? Às vezes se aproximando, normalmente tendendo a se aproximar, principalmente no fim da adolescência, da jornada de adultos, ou seja, trabalhando 40 horas ou até mais por semana, certo? Mas os ganhos sempre permanecem reduzidos, assim como a precariedade das condições de trabalho, né? Que são marcadas, né, por riscos de várias ordens, inclusive riscos que a integridade física, né, ao desenvolvimento psicológico e emocional dessas crianças, né? Os efeitos, portanto, são muito adversos, e são adversos, inclusive, no sentido de que essas crianças são prejudicadas no sentido da sua formação, de uma formação escolar que possa lhe garantir o melhor futuro. E, com isso, né, o trabalho infantil termina sendo
um instrumento de reprodução da pobreza, né? O Brasil conseguiu universalizar praticamente a frequência ao ensino básico, ao ensino fundamental. Mas o problema também é que as escolas públicas que essas crianças pobres frequentam são de muito má qualidade. Isso também contribui para a repetência, né, contribui para o atraso escolar. Essas crianças não conseguem ter sucesso na escola, porque elas chegam à escola já cansadas, muitas vezes elas não podem frequentar essa escola regularmente em função da necessidade de trabalho, e além disso, numa escola que não atende às suas necessidades e expectativas, né, essa escola tende a rejeitá-los e com isso o atraso escolar vai se acumulando. Eles chegam à adolescência com atraso escolar de 3, 4, às vezes mais anos e terminam por abandonar a escola com baixos níveis de escolaridade, né? E com isso tendendo no futuro a ocupar uma situação similar dos pais, né? Então isso vai ser um prejuízo realmente grande para o futuro dessas crianças, né? Por isso o combate ao trabalho infantil é muito importante no Brasil, não só em termos quantitativos, quanto em termos do que ele significa para essas crianças, né? Embora esse combate seja muito importante, hoje em dia ele se tornou mais difícil, né, como eu disse, porque se chegou ao núcleo duro do trabalho infantil, que são os estratos mais pauperizados dos trabalhadores urbanos, né, e os pequenos proprietários e trabalhadores assalariados rurais, né? Então, aí as coisas ficam bem mais difíceis, porque as raízes desse trabalho estão na pobreza, né, que no Brasil está muito associado às imensas desigualdades que a gente tem no país, assim como uma certa naturalização que ainda, né, se dá desse trabalho, né? Ou seja, há valores culturais, né, que ainda naturalizam e legitimam esse trabalho. Por isso, a erradicação desse trabalho, né, supõe uma série de medidas. A medida mais fundamental, claro, é a eliminação da pobreza, né, e a redução das desigualdades sociais, que vem afetando essas famílias e forçando-as a integrar os seus filhos no trabalho, certo? Mas isso é uma coisa que não pode ser obtida imediatamente. Então, a curto prazo, há algumas coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que precisam ser ampliados os programas de transferência de renda, como o PET, sempre condicionando essa transferência de renda, né, a frequência das crianças à escola e a uma jornada ampliada. Na verdade, a solução seria a implantação da escola em tempo integral. Mas se isso não é possível generalizar, universalizar para o Brasil como um todo, pelo menos uma jornada ampliada, uma prioridade para essas crianças que trabalham, né, seria necessária. Além disso, também, né, seria necessária uma melhoria das condições da escola pública, para que a escola não fosse mais um fator que tende a expulsar essas crianças, né, da educação e a levá-las a se inserir mais frequentemente no mercado de trabalho, né? E, finalmente, é preciso também toda uma mobilização e amplo trabalho no sentido de mudança dos valores culturais, né, que levam ainda à aceitação ou até à valorização desse trabalho, né, permitindo que também essas crianças, que todas as crianças brasileiras, possam realmente desfrutar dos direitos que são peculiares à sua infância e adolescência.